Bom, tivemos uma boa notícia ontem lá em Davos, né, quando o Trump disse que não pretende usar força contra a Groenlândia. E logo depois ele conversou com o pessoal lá da Europa, particularmente com Mark Rutte, que é o atual presidente da OTAN, e no final ele anunciou que encontrou uma estrutura de acordo sobre a Groenlândia e vai recuar com as tarifas, ou seja, o Trump tinha falado que ia impor tarifas sobre a Europa de 10% agora em fevereiro, que aumentariam para 25% até junho, mas em princípio não vai ter mais tarifa, porque eles chegaram a uma estrutura de acordo. Não é um acordo formalizado, mas uma forma de acordo. Ótima notícia, as bolsas responderam bem, voltou tudo para o verdinho aqui de novo, mas a gente não sabe ainda o que é esse acordo, né? Então tem algumas especulações. Alguns estão dizendo que será alguma coisa no sentido do Chipre, né? O Chipre tem duas bases inglesas que são território inglês, tá? Isso aqui não é uma base meramente inglesa ali no Chipre, não. É território inglês. A soberania nesse território é da Inglaterra, né? Mas só naqueles pontinhos ali, né? Qual que é a diferença de você ter uma base num outro país e você ter a soberania? Como eu expliquei, se você tem uma base no outro país, você pode fazer operações militares ali, mas qualquer coisa que você vai levar para lá ou tirar de lá, o país pode perguntar que negócio é esse aí, o que você está levando aí, o que você está, né? E isso daqui não, isso aqui é dos Estados Unidos, aquela base é deles, eles não podem sair. Isso é uma das possibilidades. A outra possibilidade é a possibilidade COFA, que é uma associação que os Estados Unidos têm com algumas ilhas aqui no Pacífico, essas vermelhinhas aqui, tá? Os Estados Unidos têm um monte de ilha no Pacífico, né? As azuisinhas são parte dos Estados Unidos mesmo. É o Havaí aqui, aí tem a Micronésia, tem não sei o que lá, tem, eu não sei o nome dessas coisas, tem Guam, tem umas ilhas que são dos Estados Unidos aqui no Pacífico. Além disso, tem a COFA, que é essa área aqui, que são outras ilhas que não são dos Estados Unidos, são países independentes, mas que tem uma associação aos Estados Unidos. Pode ser que seja isso que esteja sendo planejado para a Groenlândia. Vamos avaliar aqui o que pode ser. A gente não sabe ainda o que é, tá? Mas vamos entender quais são as alternativas que podem ser esse acordo do Trump com a Europa. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Catarina, talvez eu seja Cookie Hold, Luli Ubfela do Bostil e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Vocês sabem, o Trump estava ameaçando invadir a Groenlândia, né? Chegaram a colocar a 11ª divisão paraquedista em alerta, preparando para mudança, podia fazer a invasão da Groenlândia. Todo mundo preocupado pra caramba, porque seria o fim da OTAN. Acabaria a OTAN, né? A OTAN é justamente essa associação entre a Europa e os Estados Unidos para proteger a Europa da Rússia. Em última análise é isso, né? A OTAN serve para proteger a Europa da Rússia, todo mundo sabe disso. Então, a OTAN acabaria, porque você pegou a Inglaterra, a Europa brigando com os Estados Unidos. Como é que você vai ter uma coisa nessa situação, né? Não tem mais acordo. Quem estava feliz da vida com esse negócio da Groenlândia era o Putin, torcendo para o Trump invadir a Groenlândia e tomar aquele negócio todo lá, mas felizmente o Trump ameaçou, mas não fez, né? Então, a gente já falou mais cedo, eu tenho tratado desse caso também lá no canal Mundo em Revolução, tá? Então eu fiz ontem um vídeo lá no Mundo em Revolução falando sobre o discurso do Trump lá em Davos, na Suíça, que está acontecendo um encontro todo lá do Fórum Econômico Mundial, em que ele falou que, olha só, não vou usar violência contra a Groenlândia. Fiquem tranquilos, não vai ter violência, né? Eu até falei que, bom, pode ser que isso queira dizer que é para todo mundo ficar tranquilo, ou então que ele está enganando para fazer a invasão da Groenlândia mesmo, né? Podia significar isso também, né? Mas enfim, aparentemente não, né? Porque depois ele anunciou uma estrutura de acordo sobre a Groenlândia e recusou sobre tarifas. Então vamos entender o que ele falou aqui, ó. Na verdade, foi uma fala, aqui, ó, esse caso aqui, ó. Isso aqui que foi o que ele falou, olha. Baseado em um encontro produtivo que eu tive com o secretário-geral da OTAN, o Mark Rutte. Mark Rutte, ele é holandês, é o atual comandante da OTAN. Nós formamos um framework, né, uma estrutura de acordo, de um futuro acordo no que se refere à Groenlândia e, de fato, em toda a região ártica. Então repara que isso daqui pode se aplicar também a Svalbard, pode se aplicar ao Canadá, pode se aplicar a um monte de coisa. E todas as nações da OTAN, baseado nesse entendimento, eu não vou mais impor tarifas que estavam previstas para entrar em efeito no dia 1º de fevereiro. Discussões adicionais ainda serão feitas em relação a isso e também ao Golden Dome, né, como isso também tem a ver com a Groenlândia. Né? O que ele está falando é que o Golden Dome
é uma defesa aérea que os Estados Unidos está planejando fazer em todos os Estados Unidos, né? Um grande sistema de defesa antiaéreo para proteger os Estados Unidos de mísseis de outros países, que isso abraçaria também a Groenlândia e o Canadá. E aí ele quer negociar porque ele quer que esses países paguem por isso, né? Não é barato esse tipo de coisa, né? Mas enfim, isso aí é outra história. Mais informações será disponibilizada à medida que as discussões progredirem. O vice-presidente, o Vance, o secretário de Estado, Marco Rubio, e o enviado especial, o Witkoff, e vários outros, como necessário, serão responsáveis pelas negociações. Eles vão reportar diretamente para mim. Obrigado por sua atenção nesse assunto. Então, assim, ele não disse qual é essa estrutura que eles chegaram, né? Mas como eu falei no meu vídeo lá no Mundo e Revolução ontem, né, sobre a Groenlândia, né, já tinha a Europa já estava oferecendo algumas coisas para os Estados Unidos, né? A Europa sabe que não pode brigar de frente com os Estados Unidos. Se os Estados Unidos quiser tomar a Groenlândia, botar tropa lá, ele vai fazer isso e vai tomar tropa e tomar a Groenlândia, esse seria o pior dos assuntos. Por outro lado, a Dinamarca ceder a Groenlândia para os Estados Unidos ficaria feio pra caramba, porque entregou um território que, em tese, né, não tem direito de fazer isso, né? Quem deveria decidir o destino da Groenlândia é o pessoal que mora na Groenlândia, né? Então é uma situação, uma saia justa realmente complicada, mas eles chegaram numa proposta de acordo. Isso foi uma notícia muito boa, a Bolsa subiu, ótimo, né? As coisas melhoraram, a situação no mundo ficou mais leve depois disso, ótima notícia. Agora, a dúvida que está todo mundo, qual é essa solução? Ninguém disse nada, ninguém falou nada. Eu não acredito que seja a entrega completa da Groenlândia para os Estados Unidos como os Estados Unidos gostaria, mas também não é manter as coisas como estão agora. Então é alguma coisa intermediária entre as duas posições, né? E aí algumas pessoas estão sugerindo aqui, olha só, o Marcelo do Hoje no Mundo Militar, eu recomendo muito a conta dele, sigo sempre o Marcelo aqui, ele fala aqui, ó, daquilo que tem sido falado será aplicado na Groenlândia para os Estados Unidos a mesma solução que foi aplicada na ilha do Chipre para o Reino Unido. O Reino Unido detém a soberania sobre duas pequenas áreas, Akrotiri e Dhekelia, ou seja, a Groenlândia continuaria sendo da Dinamarca, com o Trump recebendo pequenas áreas da ilha. O número e a dimensão dessas áreas ainda não foram informadas, também não sabemos ainda o que os Estados Unidos dariam como contrapartida, né? Bom, para entender o que seria isso, é preciso entender como é que o Chipre chegou nessa situação, né? O Chipre é um país independente, que faz parte da União Europeia, mas ele tem um monte de confusão. Primeira confusão, ele tem partes que são da Inglaterra aqui, essas duas partes aqui são da Inglaterra. E não é uma base, não é só uma base, né? Base, os Estados Unidos tem um monte de lugar, tem base na Alemanha, tem base na Polônia, tem base no Japão, tem base na Coreia, mas a base é uma autorização que o governo da Coreia e do Japão dá para os Estados Unidos, mas em tese pode tirar. Né? E, em tese, pode pedir explicação, o que você está fazendo aqui nesse o território ainda é do Japão, né? A base está ali com autorização do país, né? E também os Estados Unidos já tem uma base na Groenlândia, já teve mais, tá? Durante a Segunda Guerra Mundial parece que teve 7 bases ou 8 bases na Groenlândia, um negócio assim. Teve um monte de base na Groenlândia na época da guerra. Como não estamos em guerra agora, só tem uma base lá agora, né? É uma base. Base os Estados Unidos tem. E se os Estados Unidos quiser outra base, 3 bases, 5 bases, 20 bases, a Groenlândia não tem problema nenhum, né? É um espaço enorme, sem nada. Deixa ter as bases lá, né? É diferente do que acontece no Chipre. No Chipre, a Inglaterra tem a soberania sobre essa... Isso aqui é território da Inglaterra, tá? Aí você fala, pô, mas como é que isso começou, né? Bom, o Chipre tem uma outra complicação, além dessa, que é o fato de que a Turquia invadiu o Chipre. Então, existe uma guerra aqui no Chipre, que está congelada há muitos anos, né? Você tem essa linha aqui que cruza aqui o país, que é justamente a linha da divisão. No norte aqui é controlado pela Turquia, e o sul é um país independente, mas que tem muita ligação com a Grécia, né? O Chipre, historicamente, já pertenceu a essas duas forças, já pertenceu à Grécia e já pertenceu à Turquia em momentos diferentes da história, né? E como é que surgiu essa situação aqui do Chipre, né? Vocês lembram, né? O Império Otomano, ele se desmanchou no ar, né? O Império Otomano era um império enorme que havia ali, que é o que deu origem à Turquia atual, né? Mas era muito maior do que a Turquia, né? Na verdade, toda a região ali de Israel, o Egito fez parte do Império Otomano, toda aquela área ali era o Império Otomano, um negócio enorme, o Irã, toda aquela... É uma coisa enorme que chegou a ser o Império Otomano ali na região ali do Oriente Médio, né? Só que o Império Otomano teve tantos problemas econômicos que ele desmanchou, igual a União Soviética, desmanchou no ar, né? E isso foi na época foi entre a guerra de 1800 e alguma coisa e a Primeira Guerra Mundial. No final da Primeira Guerra Mundial que acabou totalmente. Aí o que aconteceu?
Como estava no meio de uma guerra, os países ocidentais ocuparam aquela região, né? Aí que surgiu o mandado palestino da Inglaterra, né? A Inglaterra controlou ali a região que hoje é o Estado de Israel e o Estado da Jordânia. Toda aquela área ali era o mandado palestino, o mandado britânico na Palestina, né? Em cima, onde hoje é a Síria e o Líbano, foi ocupado pela França, né? E, enfim, esses países ocuparam essa área, porque estava na guerra, ocuparam essas partes do Império Otomano. E também a Inglaterra ocupou a ilha de Chipre, né? E aí, durante muito tempo, o povo de Chipre quis voltar voltar a fazer parte da Grécia, que fazia no passado, mas a Inglaterra falou, não vou entregar não, né? Mas vocês sabem que a Inglaterra, em determinado momento, decidiu se desfazer do seu império, porque viu que ela gastava mais dinheiro com o império do que ganhava dinheiro com o império. Você vai dizer que império é para extrair recursos e coisa e tal, isso é roubada. Então o império custa mais caro do que trazer de recursos para a Inglaterra. Então ela decidiu se desfazer do império dela. E aí, no caso da ilha do Chipre, eles falaram, não, mas o problema do Chipre é que a gente precisa ter uma base ali por questões estratégicas. Então eles fizeram um acordo com a população do Chipre, eles deram a independência do Chipre com a condição de que essas regiões aqui são soberania inglesa, não é meramente uma base em Chipre, não, isso aqui é pedaço da Inglaterra, né? É uma parte da Inglaterra, né? Então, não é como o Canadá ou como a Austrália, que é ligada ao Commonwealth britânico, mas na verdade a Inglaterra não manda nada. Não, não, isso aqui é território inglês. Esses dois pedacinhos aqui são territórios ingleses que ficam na ilha do Chipre. Tem outros também, né? Tem ali na Espanha, tem também ali a pedra de Gibraltar, ali, né? Em Gibraltar também é um pedaço da Inglaterra aquilo ali, né? Então, isso daqui é assim que surgiu essa coisa aqui. Tem aqui a história aqui na Wikipédia de Akrotiri e Daquelia. A ilha inteira era da Inglaterra, a Inglaterra aceitou ceder a ilha em troca de manter esses pedaços, né? E não tem, não se fala, tá? Existem algumas pessoas no Chipre que falam que ela teria que sair para devolver para o pessoal do Chipre. Não tem discussão disso não, isso aqui vai ser nosso para sempre, não vai ter esse negócio não. É pedaço da Inglaterra e acabou, né? Então, essa é a situação. É diferente de uma base militar. Uma base militar você tem durante um tempo, mas você pode ser expulso dali, você pode perder aquilo ali, né? Então, essa é uma alternativa que estão falando que pode ser o desenho feito com os Estados Unidos, ou seja, que os Estados Unidos peguem o mapa da Groenlândia e aponte, eu quero uma base aqui, eu quero esse pedaço aqui, eu quero esse pedaço aqui. Porque vamos combinar, eu mostrei para vocês o mapa da Groenlândia, né? Tirando algumas cidadezinhas que tem aqui nessa costa aqui, umas outras cidadezinhas na costa de cá, a verdade é que a Groenlândia toda é um vazio, não tem nada, né? É um buraco de neve lá, uma montanha de neve que tem ali. Então você fala, não, eu quero esse pedaço aqui, quero esse pedaço aqui, esse outro aqui, beleza, pronto. Separa um monte de pedacinho desse, e aí vira Estados Unidos isso daí, e pronto. Né? Seria uma alternativa, essa é uma das possibilidades de solução, né? Os Estados Unidos pagaria por esses pedaços da Groenlândia, que são pedaços não habitados, ou talvez ele pegue justamente a base, tem uma base americana em algum lugar por aqui, assim, nessa região aqui da Groenlândia, talvez ele pegue essa base aqui, mais algumas coisas, enfim, e essa seria a solução para esse tipo de coisa. Isso, mas de novo, ninguém sabe, tá, gente? Isso daqui que o Marcelo está falando aqui é uma possibilidade que está sendo discutida aqui. Mas tem outras possibilidades. O pessoal está trazendo aqui, ó, que o Thomas Van Ling fala aqui que ele é um pesquisador freelancer e coisa e tal, nessa coisa de geopolítica, né? Ele fala aqui, ó, que o que vai acabar acontecendo seria a Dinamarca e a Europa concordarem com a Groenlândia se tornar totalmente independente e ela se unir ao COFA. O COFA é isso daqui, ó, é Compacts of Free Association and Living in the United States, ou seja, é uma associação de países ligados aos Estados Unidos, tá? Compact, ou COFA, é o nome do que se dá isso daqui. Que países são esses? É a Micronésia, a Marshall Islands, a Ilha de Marshall e a República de Palau. São países totalmente independentes. Eles têm um governo próprio, têm eleições próprias, é tudo feito ali, não sei o que lá. Mas eles têm alguns benefícios dos Estados Unidos e em troca os Estados Unidos podem usar o território deles em caso de guerra. Então em troca os Estados Unidos podem fazer coisa lá, botar base, coisa e tal. Veja, não é que os Estados Unidos seja dono do país, mas os Estados Unidos controlam o país. A verdade é, se os Estados Unidos quiser amanhã, não, olha só, Estados Federados da Micronésia, eu decidi que eu preciso de umas 3 ilhas aí para fazer um negócio aqui. Então
não tem jeito, vão ter que fazer. Né? A mesma coisa para a República de Palau, tá? Agora repara, República de Palau, Micronésia e Marshall Islands são países independentes. Então, talvez seja essa a solução que eles estão colocando aqui, tá? Aqui, ó. Existem alguns fatos, assim, existe uma facilidade, os cidadãos desses países têm facilidade de migrar para os Estados Unidos, tem algumas vantagens para o pessoal ali do país, tá? E também recebem ajuda financeira americana, tem proteção militar americana, tem uma série de vantagens para esses países que fazem parte da COFA. Então, isso seria uma outra possibilidade, né? A COFA é essa área vermelha aqui, ó. Então, olha só. Qual que é o problema, né? Os Estados Unidos ele já tem um monte de ilhas aqui no Pacífico, né? Essas ilhas, a parte que está em azul aqui nesse mapa, já são ilhas que pertencem aos Estados Unidos. O Havaí, todo mundo conhece. Aí tem algum lugar aqui, eu não vou saber o nome das ilhas aqui, mas aí tem algum lugar aqui, tem a Guam, né? Tem um monte de ilha aqui que pertence aos Estados Unidos, né? E daí... Só que isso aqui é Estados Unidos mesmo, isso aqui é território americano, né? Não tem esse negócio, é território americano, pertence aos Estados Unidos. E tinha umas outras ilhas aqui que os americanos queriam usar também para motivos militares. Só que isso entrou em conflito com a China. Aqui, ó, isso funcionou para manter a China fora dessas ilhas no Pacífico sem criar caso. Ou seja, por que surgiu essa COFA? Os Estados Unidos queriam tomar controle dessas ilhas, poderia ter tomado controle dessas ilhas, a verdade é essa. Como é que uma ilhazinha dessa ia resistir para os Estados Unidos? Me fala. Não tem como, né? A Groenlândia, Dinamarca, que é um aliado nos Estados Unidos e coisa e tal, né? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos queriam o controle dessas ilhas, mas para não irritar a China, com mais, digamos, mais território americano ali no Pacífico, eles fizeram essa COFA com essas ilhas aqui. Então, esses países têm aqui um acordo similar com o que os Estados Unidos fizeram com esses países, eles se tornam responsáveis pela defesa dos países, e em retorno, os americanos têm acesso ilimitado à terra para propósitos militares e atividades econômicas, e podem excluir outros militares de outros países. Então também tem isso. Se outro país quiser fazer uma base nesses paizinhos aqui, na República de Palau, na Micronésia e coisa e tal, não pode não, é só os Estados Unidos. Então, uma outra possibilidade seria justamente a Groenlândia se tornar independente da Dinamarca. Isso já é uma coisa que está sendo gestada há muito tempo. A Groenlândia já é uma coisa, já funciona de forma independente, já é um país independente que está dentro do reino da Dinamarca. Então, a Groenlândia se tornaria totalmente independente e entraria para a COFA, esse Compact, não sei o que lá, Compacts of Free Association and Living nos Estados Unidos, né? E dessa forma, os Estados Unidos, da mesma forma, ele poderia ter todos os direitos de defesa sobre a ilha, todos os direitos de exploração de minerais e recursos da ilha, mas a ilha continua como um país independente, como são essas ilhazinhas no Pacífico. Qual que vai ser o arranjo no final das contas? Eu não sei. Vamos aguardar para ver aí qual vai ser a decisão do Trump, como é que vai evoluir esse tema. O que eu acho mais bacana dessa história é que acabou a parada. Por quê? Porque eu falei para vocês, esse troço do Trump ficar falando sobre a Groenlândia é uma maneira de distrair a Europa da Ucrânia. A Ucrânia é o ponto importante para a geopolítica na Europa, né? E o Trump ficar falando de Groenlândia, estava né, obscurecendo o que realmente precisa ser discutido, que é a questão da Ucrânia. A Rússia está desesperada, precisa acabar essa guerra, ela sabe que não consegue mais, né? Está desesperada para terminar essa guerra. E a Ucrânia não vai parar essa guerra, não tem chance, né? Os russos estão fazendo de tudo, estão tentando acabar com a luz na Ucrânia, destruir um monte de coisa, mas não vão conseguir, né? A tentativa do Trump para ajudar o amigo Putin era ficar discutindo a Groenlândia para afastar os europeus, né, para os europeus pararem de prestar atenção na Ucrânia. Não funcionou. Parece que o assunto acabou, o assunto da Groenlândia, pelo menos por enquanto, morreu, né? Vamos ver como é que vai evoluir isso daqui, se vai chegar num acordo mesmo. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.